Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lupus em Fábula. E como é de praxe, a partir de agora não acredite em nada do que você vai ouvir. E estamos aqui, mês de fevereiro, para fazer a continuação daquele episódio que foi mais técnico que a gente fez em janeiro sobre ayahuasca, onde a gente falou toda a parte bioquímica do DMT e das imaus. E agora a gente vai, então vamos dizer que em janeiro a gente foi até a página 10. Agora a gente vai daqui para frente. E daqui para frente, aí é tudo uma questão de fé. Se você acha que você abriu uma porta para o mundo espiritual, beleza. Se você acha que é só psicodelia, beleza. Aí cada um que tire as suas próprias conclusões. Né? A gente vai dar aqui alguns relatos e por aí vai. Então hoje estou de volta com o Kussa. Hello. Paulo tá aqui com a gente também mais uma vez. Tão bom aí, galera? E trouxemos alguém que tem uma experiência muito maior que a nossa, inclusive na parte do feitio e na parte enfim, das comunidades, e já tá muitos anos aí nesse rolê, que é o Luciano Guimarães. Manda um salve aí, Luciano. Aí, galera, salve. Vamos aí para contribuir. E da mesma forma que a gente fez no último episódio, sem vinheta, sem nada, só, Kussa, manda os recados aí. Tá, vamos lá, galera. Recados que a gente tem para esse mês. Primeiramente, Mitos Modernos está acontecendo agora, se eu não me engano, em março, correto, Grola? Abril, dia 20 de abril começa a próxima turma do Mitos Modernos. Então, 20 de abril, tem aí mitosmodernos.com.br. Tu vai aprender tarô como tu nunca viu, de uma forma moderna e usando os mitos modernos. Olha só, por que será? E também cultura pop e todo esse tipo de coisa, pra que você não tente entender a porra dos 12 trabalhos de Hércules, porque ninguém entende aquela merda. E nem precisa ficar decorando palavra-chave. Exatamente. Que é a coisa mais imbecil que alguém pode fazer. Então tá aí, tem coisa aberto. E eu vou dizer uma coisa, hein? Tem... Não sei, Grola, como é que tá? Já acabou aqueles cupom aí maluco? Não, vai ter o cupom do Leaf, né? Com desconto. Se você é apoiador. O cupom antecipado acabou no dia 20 de fevereiro, mas se você é apoiador, você tem o seu tradicional cupom de desconto. Mas se você também não é apoiador, vai ter um desconto um pouco menor, mas tá aqui no post desse episódio, vai ter um cupom para você também. Ó, perfeito, então tá aí. Então, esse foi o primeiro recado. O segundo recado da gente é o Runologia, o meu curso de runas que tá gravado lá no Hotmart, mas você acessa por runologia.com.br, acessa lá. A gente tá aí, como todo mundo sempre pergunta, vou só falar novamente, a gente ainda está na verificação como é que a gente vai fazer em relação ao Magístico, estamos prevendo aí se vai rolar ou não. Não compre o Runologia de quem copiou do Kussa, tá? Compre o original. Aliás, não compre o Runologia de quem copiou do Kussa sem nem ter assistido o curso. Certo? Vem pro original, vem pro curso de verdade. Terceiro recado da semana, do mês, sei lá, do mês, né? Os nossos aplicativos. Então, se você quer usar aí Runa, se você quer usar símbolo astrológico, se você quer usar Ogan, se você quer usar fontes diferenciadas, se você quer usar, eu tô tentando lembrar se mais algum símbolo astronômico, tem um outro também. Qual era o outro? Tem o Astro, tem o Runic, tem o Ogan, tem algum que tá faltando, que eu tô esquecendo. Tem uma porrada. Tem todos os tecladinhos aí, então você pode acessar lá, tanto para iOS quanto para Android, tá lá disponível para você pegar e escrever de uma forma mais interessante no seu celular. Mitosmodernos.com.br tem lá uma aba Publicações, onde todos os apps estão listados. Então, perfeito. E aí tem aí provavelmente o que eu tô esquecendo, porque eu lembro que eu tô esquecendo um. E, por último, falar que se você quiser participar ou ver essas gravações acontecendo ao vivo e ajudar esse trabalho que a gente faz a continuar existindo, porque a gente não se veste de roupinha de viking pintando a cara para poder ganhar dinheiro, né? Nem fazer loucuras com tarô aí. Então, se você acha o nosso trabalho maneiro e quer
né, que esse trabalho continue sendo feito, considere aí nos apoiar em catarse.me/rodleaf. Não, Leafrod. Leafrod. Lifhod. Exato. Então, considerem nos apoiar aí. E eu acho que é só isso, né? Por esse mês é só isso. E é isso aí. Acho que é só isso mesmo. Então, vamos voltar aqui porque hoje esse episódio vai ser interessante. E aí, pessoal, seguindo de praxe, como sempre. Bom, Paulo já esteve aqui antes, já se apresentou, então sobrou para você, Luciano. Antes de começar, se apresente aí. Diz um pouco de quem você é, o que você faz e quais suas experiências aí. Já emenda já. Vamos lá. Então, quem é você, o que você faz e como é que você começou com ayahuasca? E aí, Grola? Então, eu sou advogado, sou psicólogo, tenho mestrado em História e gosto muito de escrever e publicar alguns livros. E comecei aí nessa caminhada no finalzinho de 2016, em que eu tive a minha primeira experiência com ayahuasca, numa casa que se chamava Fraternidade Caimã, que era sediada em Belo Horizonte. Hoje ela está na região próxima a Diamantino. E foi lá a minha primeira experiência. Saquei. E então, pessoal, aqui acho que todo mundo que está aqui hoje já passou pelo menos por uma experiência de ayahuasca, certo? Então, como eu comentei ali no começo, o que aconteceu foi que a gente explicou toda a parte bioquímica no primeiro episódio e agora a gente precisa entender o que acontece, certo? Bom, beleza, você foi lá, você ingeriu ayahuasca, tem o DMT, tem a IMAL, papapá, aquilo leva um tempo para ser digerido, certo? E até que o DMT toma o lugar da serotonina lá nos receptores e aí começa o efeito psicodélico, certo? E aí, o que acontece? Você está acostumado a ver de fora também, Luciano? Você chega a acompanhar alguns ritos ou você sempre toma? Ou você já... Eu sei que a maioria das casas tem uma galera que muitas vezes num rito mais aberto tem uma galera que assim que vai para não tomar, ela vai só para monitorar o pessoal que está lá. Como é que você está nesse processo hoje em dia? Então, lá na Fraternidade Caimã, você tinha 3 atividades básicas, né? Você tinha a Igreja do Santo Daime, que é onde você tinha os cantos, né, de inários, bem dentro desse sentido bem de você fazer os bailados, de você acompanhar os inários, entrar nessa corrente, bem em cima daquela doutrina do mestre Irineu. Existiam as cerimônias de Umbandai e existiam as cerimônias que eram chamadas cerimônias de desobsessão, né, que era meio que uma mistura do consagração da ayahuasca com a doutrina kardecista. E existiam também algumas atividades, né, alguns encontros com temáticas específicas que ocorriam em geral nos finais de semana. O local, quando você chegava lá, para consagrar a primeira vez, você preenchia uma ficha de anamnese, depois você passava por uma reunião, né, com um dos dirigentes da casa, onde ele explicava a dinâmica da cerimônia, você estava, né, para participar, né, e depois efetivamente começava a cerimônia. A minha primeira consagração foi numa cerimônia de Umbandai, e foi dessa forma: a anamnese, a reunião, as pessoas que iam consagrar pela primeira vez ficavam
em um local separado, né, todas juntas, e aí começava a gira com a consagração de ayahuasca. Tá, mas como é que funciona dentro desse negócio de Umbandaime? Quem que toma? Os médiums ou todo mundo que tá lá? Os médiuns e quem quiser consagrar. Quem né? quiser, quem Você tiver na vai fazer a assistência. inscrição, anamnese antes, Tá. e aí você participa. Tá, mas aí o médium toma para incorporar, é isso? Ou não tem incorporação? Não. Existe incorporação. Né? Mas não necessariamente todo mundo vai incorporar. Né? Você vai participar, você pode consagrar ou não. Tá, Luciano, mas assim, beleza. Numa gira de Umbanda, o médium que veste branco, ele incorpora. Como é que é isso no Umbandaime? Sim. Ele toma o ayahuasca Sim. e incorpora? Isso. Tá. E o rito do Santo Daime? Como é que era isso? Era tipo uma semana era um, outra era outro? Qual que era Em geral como é que eles era coordenavam isso? Eu não vou lembrar direito talvez as datas, mas era tipo assim, se não me engano era quarta-feira, essa sessão que era chamada sessão de cura e desobsessão, que Certo. tinha uma pegada muito kardecista. Aí você tinha, na quinta-feira, a sessão de Umbandaime, e depois teve uma época que nas sextas-feiras tinha uma cerimônia que chamava Barquinho de Cura de Nossa Senhora da Conceição, que aí era bem dentro da Igreja do Santo Daime. Né? O canto dos inários, os bailados. E aí, sábado, domingo, às vezes, tinham temáticas diferentes. Mas era uma outra equipe que fazia isso ou não? Eram sempre as mesmas pessoas? Tipo, quarta, quinta, pá. Praticamente a mesma equipe, que atuava em qualquer tipo de cerimônia. Obviamente, você tinha aquelas pessoas que tinham uma ligação mais forte com um determinado tipo, né, de cerimônia. Entendi. E aí você passou... hoje em dia você não faz mais parte desse centro? Não. Hoje eu frequento com mais... ou melhor, pode-se dizer que a única casa que eu frequento chama-se Serra Sagrada. É um espaço xamânico que existe na Serra do Cipó, em Minas Gerais, mais ou menos a 40 quilômetros de Santana do Riacho, que é a sede, né, que é o município mesmo. E ali naquele espaço são cerimônias... há algumas pegadas voltadas às tradições africanas, né, mas basicamente cerimônias xamânicas, muitas delas com presenças de indígenas. Há também uma pegada muito forte de produção de arte, com a consagração da ayahuasca, são as residências de arte, onde você consagra e você produz arte de toda natureza. Existe um encontro de música, medicina, que em geral ocorre em julho, que é muito interessante, com vários tipos de músicos e as cerimônias com a consagração de ayahuasca. E também algumas cerimônias voltadas a questões de dança, questões de você trabalhar bloqueios, traumas, como tem um evento lá que chama, por exemplo, a arte do afeto, tem um que chama corpo, memória e ancestralidade, onde você vai trabalhar algumas questões voltadas a isso, ao que você traz, né, de ancestralidade, questões que estão ligadas, às vezes, incorporadas ali no corpo. É bem esse tipo de experiência. Mas ali já não é uma parada semanal, não acontece toda semana. Não, em geral são encontros mensais. Né? Todo mês tem um encontro com uma temática.
Agora, no carnaval, por exemplo, foi o feitio da ayahuasca. É um processo bem interessante. Ah, eles fazem lá o próprio ayahuasca. Faz a própria ayahuasca. E tu participa desse processo? Como é que é? Sim. Você pode participar do processo. Você, qualquer pessoa, ou qualquer pessoa pode participar do processo de feitio? Qualquer pessoa pode participar. Okay. E como é que é o processo de feitio, assim? Porque, assim, tô perguntando porque, assim, talvez quem tá ouvindo a gente nunca, assim, tipo, a gente falou muito sobre como é que funciona o processo químico. Você já participou de um processo de feitio, certo? Sim. Você pode dizer, assim, explicar mais ou menos, não precisa ir totalmente em detalhe, mas explicar como é que é o processo, porque eu sei que tem um tempo que no caso a planta e o cipó tem que ficar cozinhando, tem toda alguns locais vão ter que parte do feitio também já é tipo parte de uma ritualística. Então só pra galera também entender assim, como é que funciona o processo de feitio. Certo. Eu não vou poder dar muitos detalhes, né, porque tem algumas coisas que eu desconheço. Mas falando da minha experiência, né, você trabalha, e outra, né, na Serra Sagrada, o feitio de ayahuasca não é um feitio, vamos dizer assim, tão rigoroso, uma ritualística tão estabelecida como, por exemplo, nas casas da doutrina do Santo Daime. Mas, basicamente, você vai fazer um trabalho de colheita das folhas, né, da chacrona, da rainha, e você faz uma seleção dessas folhas, buscando aquelas folhas que são mais simétricas, que estão mais com a cor, né, mais vistosa, e você faz isso num trabalho bem meditativo, né, onde você procura estar ali em conexão com esse trabalho. Junto a isso, existe a questão da colheita do jagube, né, ou mariri, que é o cipó. E esse jagube, ele é limpo, que é basicamente ali retirar terra e fungo com uma escova de aço. Você faz essa limpeza dele, ele fica mergulhado em água, e aí é um momento da ritualística que se chama bateção do jagube. Então as pessoas se sentam num círculo, né, onde há umas toras de madeira, e você usa uma espécie de um porrete de madeira, grosseiramente aqui, tipo um pau de macarrão. E você vai pegando, né, os pedaços do jagube e você vai bater no jagube até que ele fique nas fibras mesmo, né, bem solto mesmo. Você vai ali fazendo ele virar só mesmo as fibrinhas dele. E isso é feito através de uma entoação de cantos, e você procura fazer isso num ritmo só, todo mundo batendo o jagube no mesmo ritmo. E isso fica ali, às vezes, dos que eu já participei, entre 3 a 6 horas, às vezes, você ali naquele ritmo, né, batendo, e você vai, então, à medida que vai ficando só as fibras, você vai depositando na área central, e depois aquilo ali vai continuando a ser desfiado, e aí tem o processo do cozimento, né, são em fornalhas imensas, né, com panelas grandes também, e aí é feito o cozimento do jagube com as folhas. E aí é a parte que eu não vou saber explicar, né, porque tem a questão dos tempos e tal, e isso vai fazendo com que se transforme na ayahuasca e nas graduações da ayahuasca, né, porque ela tem graduações em relação a presença maior, né, do DTM, e isso é medido tem uma medida que é feita através, né, da quantidade de cipó.
E aí tem os tempos e tudo e tal, e aí vai se separando, né, em recipientes, e esse processo ele continua. É mais ou menos aí em torno de 10 dias, né, os que eu participei. Não, 10 dias, que 10 dias de cozimento? O processo inteiro. Ah, tá. Caramba, O 10 cozimento ocorre em horários específicos, né? E as pessoas vão acompanhando esse processo lá e tem os horários que vão retirando a ayahuasca e fazendo, né, a estocagem dela. E eles fazem isso, sei lá, de quanto em quanto tempo? Tipo, sei lá, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano? Uma coisa, deve, Na Serra obviamente, Sagrada isso é feito uma vez por ano. Caramba, então é um ele belo faz estoque. É isso que eu ia falar. Você Sim. faz então e tem um estoque para um ano. Ok. Sim. É um belo... Isso varia muito de casa a casa, né? Tanto de pessoas que você recebe. Tem casas que vão trabalhar a questão de uma época certa. Há uma questão ligada, às vezes, à alunação. Aí isso, né, varia muito de qual tradição você está trabalhando. Até porque lá nesses locais tem a plantação dessas duas ervas, certo? Sim. Então tem que esperar repor naturalmente aquele produto vegetal para poder extrair e fazer de novo. Sim, embora, por exemplo, na Serra Sagrada ela recebe, né, às vezes doações de outros locais onde tem as plantações. O ciclo do jagube, se eu não me engano, para ele ter a maturação dele completa em torno de 7 anos. Para ele estar pronto. Eu não sei, inclusive, se se vocês já viram a planta, né? É uma planta muito bonita, o cipó. Eu cheguei a ver, acho que quando a gente esteve em Minas, eu lembro de ter visto, mas eu não. Enfim, exatamente agora eu não me lembro. Mas eu lembro de ter me mostrado, aquele ali é o mariri. Ok, mas agora... porque ele é um cipózão mesmo, né? Ele fica pendurado imenso. Ele pode ficar muito grande, né? E é uma planta bonita. Parece que a árvore tá de dreadlock. Isso é curiosidade. Pode falar. Uma coisa, Grola, que eu acho que é interessante falar, né? A minha experiência com a ayahuasca, ela foi muito assim, supetão, porque eu era extremamente quadrado e para não dizer preconceituoso. Mas antes disso, você já era psicólogo quando você tomou? Ou não? Você se formou depois? Não. Então, não, eu estava estudando, eu cheguei a fazer 1 ano e meio de psicanálise antes de fazer o curso de psicologia. E eu estava começando a fazer o curso, alguns módulos da psicanálise. E foi algo decisivo para eu querer consagrar. Por quê? Porque, como eu disse, eu tinha um preconceito danado com isso. Achava algumas pessoas que eu tinha conhecido, sei lá, achei assim que havia assim, uma certa... Doidinho. A gente tá ligado. Realidade, assim. A gente tá ligado. Tem uns aí que é foda. Isso. Então, infelizmente, né, tive um contato que não foi muito legal. Eu achava... Mas aquela coisa, né? Você não pode ficar julgando o todo porque você encontrou 2 ou 3 e você já sai julgando todo mundo. Mas é o que mais acontece. Sim. E eu confesso que eu cheguei a fazer isso. Então eu tinha um preconceito. E aí uma grande amiga minha, uma pessoa extremamente racionalista, um dia ela me liga e fala, olha, você tem que ter o contato com o Daime, Luciano, porque eu fui lá e fiz uma consagração e tal. E eu falei, nossa, você é doida de tomar esse chá e tudo... alucinógeno, isso não leva a nada, e fui falando com ela falou, não, foi muito bacana, e começou a narrar a experiência dela. E quando ela começa a narrar a experiência dela, eu vi que tinha alguma coisa que de fato tinha acontecido, porque ela teve acesso a memórias de um período
conturbado da infância dela, e ela de alguma forma vai acessar aquilo, mas mais do que acessar, ela vai elaborar esse acesso e essas memórias. Ela vai realmente fazer de uma forma bem condensada um trabalho que, em geral, você vê numa análise. Só que algo que você demora um tempo você fazer isso num divã, e ela fez aquilo numa tarde, né? Pelo menos é o que a narrativa dela estava me mostrando. E eu fiquei muito impressionado com isso. E fiquei com aquilo na cabeça, né? Até um dia que eu tinha que ir a Belo Horizonte, né? Eu tenho bruxismo, eu usava, né, aquelas plaquinhas para dormir. Minha plaquinha quebrou. Só pra falar que a gente tá falando no episódio, coisa mesotérica. Bruxismo é uma doença que você fica arranhando os dentes e forçando a boca, tá? Ele não tá falando que é bruxo e tava indo pegar um caldeirão novo, não. É morder muito forte ou ranger os dentes. A disfunção mandibular, né? Da DTM, né? E aí, nesse processo, minha plaquinha tinha quebrado, eu consegui um horário com um dentista, assim, era tipo, né, eu moro em Ouro Preto, era tipo, trabalhava em Mariana na época, 11 horas da manhã, eu consegui o horário para 2 da tarde, meu chefe me liberou, e eu corri para lá, e antes de desligar o computador, pesquisei, né, Daime, Belo Horizonte, apareceu Fraternidade Caimã. Aí eu liguei para essa amiga e falei, tô indo, e vou tomar o Daime. E ela falou, não, tem que ter uma dieta, tem que ser. Eu falei, olha, decidi, vou tomar hoje, você sabe como é que eu sou. Ela falou, então vem aqui para casa e nós vamos juntos. E eu falei, não, pode deixar, depois eu volto e tal. Ela falou, Luciano, que volta, você não vai conseguir dirigir, não, você tá ficando doido, você vai lá para casa, vai ficar lá em casa, vai dormir lá em casa, tá? Você vai voltar no outro dia. Aí, tá, ela me convenceu, fui num dentista, fui para casa dela e fomos para lá. E aí teve essa parte, né, que eu falei com vocês, você preenche a ficha da anamnese, passa por essa reunião com todo mundo, e aí fomos para essa sessão do Bandai e ficamos lá num lugar, que é um lugar muito bonito, perto de um altar para Iemanjá, e começou a gira. Essa turma foi, né, que eu estava consagrando pela primeira vez, fomos lá, fizemos o primeiro despacho, eram 2 que você poderia consagrar. O primeiro, se você ia consagrar, né, era obrigatório. Então fomos, consagramos, voltamos e estamos ali, né, participando, e começaram os pontos, as incorporações, as danças no centro do salão. E aí tinha um sujeito atrás de mim, mas um armário, sabe? Um cara de todo tamanho. E o cara passou uns 10 minutos, ele esbugalhou os olhos e puf, para trás. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente, o que aconteceu? Chegou os cambonos lá, carregaram ele, levaram ele lá para uma casa de passe, e o pessoal na maior tranquilidade, e eu tô assim, você começa a entrar naquela neura, né? Gente, eu tenho uma vida boa e tal, o que eu fui tomar esse trem? Eu vou morrer aqui, que loucura, pra que é isso? Por que eu invento essas coisas e tal? E tô naquela neura, né? Sem nem sentir nada e tudo. E o tempo foi passando, eles convidaram para o segundo despacho. Aí eu pensei comigo, bom, já que eu vou morrer mesmo, né, como esse sujeito aqui deve ter morrido, eu vou morrer com dignidade, né, vou morrer aproveitando mesmo, né, tudo que tem para ser aproveitado. Fui lá, tomei o segundo despacho e voltei, e começou, né, novamente os cantos. Eu me lembro que começaram as saudações a Yansan, e aí eu comecei a sentir realmente alguns efeitos físicos, né, que começou como uma leve embriaguez, né, parecia uma leve embriaguez. Só que disso
me veio uma sensação de uma total solidão. Mas não é essa solidão. Sua amiga estava com você também? Estava, mas não no mesmo, um pouquinho, né, mais longe, né? Ela não podia ficar no mesmo espaço que as pessoas estavam consagrando, mas ela estava comigo. Mas era uma solidão absurda, uma solidão que eu nunca senti até hoje, algo parecido. Era como se existisse só eu e o universo. E aquilo era muito massacrante, né? Uma sensação muito massacrante. E eu lembro que eu fui encolhendo, colocando a cabeça entre os braços e sentindo, né, aquela coisa pesada, massacrante mesmo, algo muito forte, né? Era como se eu não sentisse... Eu via as pessoas, eu não estava me sentindo em outra dimensão, nada disso. Mas era como se realmente tudo fosse um filme, né? Algo que não tivesse vida de fato, era só eu mesmo e o universo. Depois disso, com o passar do tempo, isso se transformou numa vontade de olhar para as pessoas, e era uma sensação assim como se eu me conectasse com o sofrimento das pessoas que estavam lá. Não que eu soubesse o que as pessoas estavam vivendo, né? Não é nada disso, mas como de alguma forma a sensação corporal era a sensação assim, eu olhava para uma pessoa e sentia ali aquela angústia que ela estava naquele momento, aquilo que a levou ali para que ela agira. E aí me veio uma sensação muito forte de pertencimento, de uma amorosidade e de uma coisa assim, tipo, porra, gente, nós estamos tudo no mesmo barco, sabe? Todo mundo, sabe, nesse mesmo mundo cheio de imperfeição, de confusão, de coisas que a gente não entende. Por pouco que a gente anda, no fundo a gente andou coisa nenhuma. E essa sensação ficou muito forte, muito bonita, né? Fiquei nisso até terminar a gira. Lembro quando terminou, eu fui, né, em direção a essa amiga, dei nela um abraço, agradeci ela muito. Eu chorava muito, era uma sensação de uma amorosidade assim muito... que não era uma coisa assim piegas, não, sabe? Era uma coisa... era bonito, era algo assim muito... de muita espontaneidade, né? E sem nada de espalhafatoso, enfim, foi um momento muito especial. E aí, de fato, eu não teria a menor condição de dirigir, né? Fui para casa dela, não consegui dormir à noite, praticamente. Fiquei naquela sensação, né? Essa sensação assim de um pertencimento, praticamente até o início, assim, quando começou o sol raiar. Aí eu dei uma cochilada, por volta aí das 7, 8 horas eu acordei e vi que eu já estava em condições de dirigir, de retornar, né, para Ouro Preto. Me despedi dela e voltei ainda muito nesse sentimento, né, durante esse dia, né? E aí foi bacana, sabe, essa primeira experiência. Só que aí é algo que eu acho que é importante falar, é que nem tudo são flores. Porque você começa, foi o meu caso, né? Tem pessoas que não vivem isso, mas você passa a ter, você pode desenvolver algo que foi falado no podcast passado, que eu acho muito válido, é você começar a desenvolver uma muleta psicológica com a experiência. Então você passa a querer repetir aquela experiência, mas a experiência pela experiência. E não usar a experiência como um processo de elaboração de alguma coisa que se apresenta. Como eu falei com vocês, que foi o caso dessa amiga minha. Ela passou por um processo, mas ela usou isso para elaborar um trauma, né? Situações traumáticas que ela teve na infância. Eu comecei a buscar a experiência pelo simples prazer da experiência em si.
E aí eu comecei a ter alguns momentos de sofrimento muito intenso. E aí a melhor dica que eu tive nisso foi numa gira novamente. E aí eles me puseram lá para conversar com o Sr. Zé Pilintra. E aí o Sr. Zé foi me perguntando, primeiro, né, o que eu queria. E aí eu falei com ele assim, olha, a gente às vezes faz essas besteiras, né, de querer fazer frase de efeito com o Exu, né, e você leva, né. Eu fui falar com ele assim, eu quero, né, o caminho firme. Aí ele levantou assim, pisou assim no chão e falou assim, ô filho, o chão é firme, pede firmeza para essas pernas suas, elas que estão bambo. Aí eu tomei a primeira, né? Aí eu virei para ele e falei isso, falou, poxa, eu tive tanta experiência boa com a ayahuasca, não sei o quê, agora eu tô às vezes passando por uns sofrimentos e tudo e tal. Aí ele virou e falou assim, nada, isso é muito simples, você está colocando aqui como algo muito importante, mas não é não. Sabe o que é? Vocês vêm aqui, tomam esse chá dos índios aqui, aí vocês abrem a cabecinha de vocês um pouquinho para Deus, aí é bacana. Aí em vez de vocês continuar abrindo a cabecinha, vocês param e começam a enfiar Deus, querer enfiar Deus dentro da cabecinha de vocês, e aí vai doer. Então assim, enquanto você não continuar a abrir a cabecinha e parar de querer pôr Deus na cabecinha e abrir a cabecinha para Deus, vai doer. Na hora que você parar com essa bobagem, né, se achar muito importante, aí vai parar de doer. Foi um grande recado, sabe, de você não começar a ter as experiências com a ayahuasca e começar a achar que você está conhecendo o mundo, conhecendo a espiritualidade, conhecendo de tudo, e que você virou né, a última bolachinha ali do pacote. Quando eu comecei a pensar nisso, aí eu comecei a ter uma relação com a ayahuasca com propósito. Então, qual é o propósito da cerimônia? Por que eu estou indo lá? Essa cerimônia, ela me dá viés, né, para eu levar algo que eu quero trabalhar, ou existe algo que está sendo dado para ser trabalhado? Né? Qual que é a relação que eu estabeleço de humildade e de abertura com o processo que está me sendo apresentado, com o que o inconsciente está ali, às vezes, me oferecendo, e o cuidado que eu preciso ter para interpretar uma imagem, uma sensação, né, uma fala, né, algum desses processos que acontecem, o cuidado que eu preciso ter com esse material que está me sendo apresentado. Nesse período eu já tinha saído da psicanálise e começado o curso de psicologia, mergulhei muito em Jung em função disso, né? Também um pouco na Gestalt terapia, né? Que tem uma interface, né? com essas experiências, para tentar dar conta, né, de tanta coisa que estava acontecendo comigo e que eu estava levando para um lado de extremo exagero e às vezes de más interpretações e de coisas que não estavam me ajudando, ao contrário. Quando eu consegui ir para esse lugar mais de humildade, de trabalhar esses conteúdos com tranquilidade, eu senti que eu pude estabelecer uma relação saudável com a ayahuasca. E nesse ponto, né, algo que é importante, onde você consagra, com quem você consagra, né, e essa questão que eu acho que é importantíssima. Você não fazer por fazer, não fazer... a coisa precisa de ter um propósito. Quando você... não que seja algo fixo, inquebrantável, né? Porque às vezes você vai com um propósito e o que surge ali
é uma outra questão. Então você tem até essa abertura para receber aquilo e buscar elaborar aquilo com muita tranquilidade e com muita humildade, sobretudo. Outra coisa que acho que é importante, né? A natureza você entrar naquela questão que é mítica, né? Esse chá ele foi desenvolvido dentro de uma cultura, né? Ele se estabelece às vezes dentro de outras culturas, como a Igreja do Santo Daime, né? Que incorpora uma cultura e estabelece ali um rito, estabelece dogmas e enfim. Você precisa entrar naquilo, né? Você precisa trabalhar com respeito e com atenção àquilo que você está entrando. Eu acho que quando você participa do mito que está sendo vivido ali, isso de alguma forma te protege né, dentro da experiência que você está vivendo. Enfim, acho que essas são assim, as questões que eu poderia trazer de maior contribuição, né, para essa questão da consagração da ayahuasca, que para mim, primeiro, me trouxe algo que para mim hoje faz parte do meu cotidiano, que é uma necessidade de estar na natureza. Hoje eu sou uma pessoa que eu preciso muito de tempos em tempos estar tomando um banho de rio, de cachoeira, de ouvir passarinho, sabe, de andar no meio do mato, de pôr o pé na terra. Sinto que a ayahuasca me tornou extremamente tolerante com as pessoas, com as formas de pensar, com as formas de cultura, me deu mais vontade de conhecer novas culturas. Mas, ao mesmo tempo, ela me trouxe algo que acho que isso tem muito a ver também com os locais que frequento, que é você ser tolerante, mas não deixar de ter a atitude contra a intolerância. Não é você ser o bobo que aceita tudo e que permite tudo, que se permite e que permite tudo acontecer. Não. É a pessoa que tem uma atitude, e essa atitude tem que ter uma ação, tem que ter algo de concreto, né? Onde você se posiciona, né? Onde você, de alguma forma, tem uma ação que se reflete no mundo concreto, né? A espiritualidade, ela não está lá e gente aqui. Na espiritualidade acontece desde a hora que eu acordo e que eu dou um bom dia e que eu vou para o meu trabalho e enfim, né? O mundo concreto é o mundo da espiritualidade. Acho que essas são as coisas assim, principais que a ayahuasca que me trouxe, e um profundo respeito à cultura dos nossos povos originários. Eu achava que índio era uma coisa só. Gente, os nossos indígenas, eles são centenas de povos, com línguas maravilhosas, com a capacidade de condensar conhecimento em grafismos, em músicas, né, em cânticos que vão sendo passados ali de pajé para pajé, pinturas corporais, a riqueza da cultura dos nossos povos originários. É algo fantástico. A música, né, a forma como eles vivem o sagrado, né, de uma forma tão presente, né? Não tem mundo de lá e mundo de cá. O mundo divino, sagrado, é uma coisa que eles vivem o tempo inteiro. A capacidade deles de cantar o tempo inteiro, de se alegrar o tempo inteiro, de viver assim, essa coisa que é lá e cá ao mesmo tempo. É fantástico quando a gente se aproxima realmente dessas culturas e tem a humildade de aprender com elas. Isso para mim foi revolucionário. Entendi. E diz uma coisa, Luciano, dentro de uma coisa que você falou ali, você falou a primeira vez quando a tua amiga te contou sobre a ayahuasca, você falou assim, pô, eu vi que aquilo tinha
aberto, mostrado alguns traumas, algumas coisas da infância que ela tinha, e hoje, tendo tomado ayahuasca e sendo psicólogo, você acha que nesse aspecto o ayahuasca, ele, ok, vai dar abertura, de repente você vai ver algumas coisas que você estava bloqueando, mas ele te ajuda a resolver isso, ou ele é uma ferramenta para abrir essa porta que você depois vai trabalhar na terapia? Então, acho que precisam avançar estudos em relação do uso medicinal e psicológico da ayahuasca, né? Hoje isso não é permitido e acho ótimo que não se misture, porque você não pode trabalhar, por exemplo, uma análise com o uso da ayahuasca. O que pode acontecer é o seguinte: uma pessoa que faz uso da ayahuasca, ela levar esses conteúdos para dentro, né, de um consultório psicológico e trabalhar aquilo lá dentro da linha que está sendo trabalhada. Isso é possível. O que não dá ainda é para misturar as coisas. Isso eu acho, e isso é inclusive antiético, chega a ser criminoso, né? A gente vê estudos avançando, por exemplo, em relação à ayahuasca, alguns estudos voltados à possibilidade, né, dela colaborar no tratamento contra a depressão, no tratamento contra o alcoolismo, por exemplo. A gente vê alguns estudos avançando nesse sentido, mas ainda há muito a se caminhar. Acho que a questão é uma questão de tradição, né? O que você está trabalhando na ayahuasca? Você está trabalhando na ayahuasca ali na consagração, né? É dentro de um ambiente do sagrado, da religiosidade, seja ela qual for, que inclusive é o único uso permitido legalmente, né? E aí você pode sim trabalhar esses conteúdos num consultório psicológico, né? O que eu não faço, e acho que ninguém deve fazer, é você, por exemplo, estimular um cliente seu a consagrar a ayahuasca, a buscar esse caminho, se não é algo que espontaneamente apareceu na vida dele, né? Você fazer esse tipo de estímulo, esse tipo de trabalho, isso não pode acontecer. Agora, falando da minha experiência, eu trabalho muitas coisas que a ayahuasca me traz no meu próprio processo de análise, né? Eu tenho um acompanhamento, a minha analista é uma analista lacaniana, e os conteúdos que eu, né, trabalho na ayahuasca, eu levo isso para a minha análise e me ajuda demais em uma série de elaborações que faço. Mas acho que isso é muito, muito pessoal. Paulo, você falou que a sua experiência com a ayahuasca foi uma tijolada no meio da orelha. O que aconteceu nessa bagaça, velho? Então, minha descrição talvez vai ser um pouco diferente, mas assim, é porque eu tenho muita questão com sinestesia. Então, eu estava esperando o Luciano comentar a respeito, mas, enfim. O que é sinestesia? Para quem não sabe que porra é essa? Sinestesia, falando de uma forma grosseira, é um curto-circuito nos fiozinhos do seu cérebro. É quando você mistura sensações. Então, você sente o cheiro de uma cor, você sente o gosto de uma música. Quando você tem essas sensações cruzando, né? E dentro do meu processo que eu tive, eu lembro que eu fui com a cara e com a coragem, que assim, me chamaram, falaram assim, vão? Eu falei, vão. Já sempre cientista, eu falei assim, vamos deixar a parte de pesquisar profundamente depois, pra gente não entrar bitolado, porque quando eu discursei e tal no outro episódio, um estudo que eu fiz e eu pesquisei, porque isso faz parte da minha natureza, mas para experimentar eu falei assim, vamos evitar, pra gente não entrar em paranoia, né? Mas tudo bem. E aí a orientação era, tá,
você vai tomar aqui. Outra questão, né? O Luciano comentou de graduações. Quando eu tomei um xarope. Eu não sei se é comum, mas tem gente que toma ele grosso, quase um melado. Tem gente que toma ele mais líquido. Tem gente que toma ele quase um chá mesmo, uma coisa bem, bem aquosa. Se eu não me engano, são diluições, né, que se faz ali do chá. Não sei qual que é o grau de intensidade entre o mais denso ou o mais aquoso. Eu diria que seriam diluições. Mas quem já me falou, fala que o efeito chega a ser quase o mesmo. E aí, eu tomei a primeira, né, era um copinho de café, meio copinho de café. E foi. E aí, depois de 4 horas, seria a segunda vez que a gente tomaria um segundo copinho de café e seria opcional. E aí falaram assim, olha, daqui 15, 20, 30 minutos vocês vão começar a sentir algumas sensações. Eu falei, tá bom. E eu tô lá sentado. E outra orientação foi, você vai tomar, vai ficar sentado, de preferência sente, não deite. Você evita deitar, porque quando você deita, você vai embora para algum lugar que às vezes fica difícil de voltar, que eles chamam de peia, né? Que quando a pessoa entra numa viagem ruim. E não liga para o que tiver em volta. Porque como a gente estava em roda, ele falou assim, ó, as pessoas vão manifestar, as pessoas vão dançar, levantar, vai fazer alguma coisa. Se quiser, faça, mas de preferência fique no seu, não interaja, né? Não faça interações, cada um vai estar no seu processo. E aí tá, eu tô lá sentado e eu tô assim, pô, não tô sentindo nada. Aí é o erro, né? Quando você começa a pensar, não tô sentindo nada, e aí veio um caleidoscópio. Para quem já brincou disso, era muitas cores, e era aquela coisa bem anos 70, aquela coisa bem hippie, cor brilhante, era um túnel. Neon era muito vermelho, muito verde, e girava, era bem aquela coisa, né, colorida, bem colorida. Eu falei, caramba, tá indo, né, tá funcionando. E era muita cor, aí cessa. Aí eu comecei a prestar atenção na música, que era uma outra coisa que eu queria que o Luciano comentasse, as músicas. Porque, pelo que eu entendo, o que se toca de fundo, né, aquele ruído branco, que às vezes a gente não presta atenção, dita muito o tom das consagrações. Eu lembro que essa que eu participei, a cada tom de música, você mesmo tinha sensações. Quando a coisa era bem monótona, ficava aquela sensação de pulsante. Tanto que eu lembro de uma frase que era em espanhol, de uma das músicas, que fala ayahuasca, aí ficava aquele eco, ayahuasca. Penetra mi cuerpo, aí ficava cuerpo. Aí você entrava naquele ritmo da música. Enquanto tava nessa parte, eu falei assim, cara, que coisa mais psicodélica, era uma sensação física mesmo, era vibrar, o corpo pulsava e etc. Aí, passado disso, aí eu como se eu tivesse uma voz minha, era no meu tom de voz, ficava na minha cabeça, mas ficava deslocado. Então eu escutava alguém falando e essa pessoa começava a explicar, falou assim, ó, você tá sentindo isso, você vai começar a perceber isso. E aí eu falei assim, olha, eu sei que eu vou passar mal, eu sei que eu vou vomitar. Ela falou assim, sim, você vai vomitar. Eu falei assim, me avisa antes para dar tempo de eu chegar até o balde. Porque estabeleceram uma zona que eles chamavam de zona suja, né? Que ficavam os baldezinhos, vários baldezinhos assim para as pessoas, umas latonas, né? Que precisava, e o banheiro. Então era chamado de zona suja. Eu falei assim, ó, me avisa antes. Falou, tá bom, vai. Foi 2 passos. Eu levantei de onde eu estava sentado, eu dei 1 passo, 2 e aí eu virei do avesso. Eu contorcia. Eu senti uma pressão no abdômen que me fazia vomitar e vomitava, até que entrou uma percepção desse diálogo, né, que eu estava tendo, que eu estava removendo uma espécie de cordão de pérolas de dentro da boca, assim. Não sei se vocês já chegaram a assistir aquele filme do Chamado, que a moça tira um cordão da garganta, assim, ó, e vai puxando, o negócio não acaba. Você fala, meu Deus, esse trem não acaba. Era literalmente um cordão de pérola que ia saindo, vomitando aquele negócio. Quando eu terminei,
o discurso que me foi falado era como se eu tivesse removido tipo uma amarração que eu tive com uma pessoa que eu interagi anos atrás. Que ela tinha me prendido de alguma forma e aquilo estava sendo removido. Eu falei assim, que ótimo, então manda embora. E aí, passada essa experiência horrorosa, assim, eu levantei meu grog e sentei. Aí parece que zera. Então aquela sensação de tontura some, aquela sensação de passar mal some, e volta cor, e sumiu as cores. Aí eu falei assim, tá bom, vou ficar sentado o tempo todo? Eu falei assim, levanta. Aquela voz que conversava comigo, levanta. Isso tudo de olho fechado. Eu só abri os olhos para poder me locomover até o banheiro ou até o balde para poder vomitar. Então eu ficava em pé, de olho fechado. E aí aquela coisa, tá, tudo bem, por que eu tô em pé? Aí uma sensação de assim, tá bom, agora a gente vai te dar alguns comandos. Eu falei, tudo bem. Desvia. Eu falei, como assim desvia? Eu falei assim, desvia. Aí é como se aqueles videogamezinhos vinha uma coisa de longe, como se fosse uma bola. Vi uma bola e eu desviava para um lado. Agora desvia, aí eu virava para o outro. Olha que legal, aprendi um comando aqui. Aí desvia, aí o negócio começou a acelerar. Tá bom, agora nós vamos fazer o seguinte, agora bate. Eu falei, bate com o quê? Aí eu tinha uma sensação de uma espada ou de um porrete na mão. Eu falei assim, olha, desvia, bate. Tá, desvia, bate. Desvia, bate. Desvia, bate, bate. Aí começou aquela coisa dinâmica. Desvia, bate, desvia, bate. Aí o negócio começou a ficar violento. Aí a sensação que eu tive era que saiu de um treinamento... Seu mentor era o Mike Tyson, velho? Ou você tava na Matrix? Muito luta mesmo. E aí bate. Eu, gente, como assim bate? Aí eu comecei a sentir dor. Aí apanhava. Se eu não desviava no tempo, eu sentia dor. E eu falei assim, o que tá acontecendo? Aí nessa loucura é como se eu tivesse aprendido, sei lá, samurai, aprendido umas coisas de luta, assim. Aí coisas que pulam, né, que é como se fosse sonho, porque eu te conto essa história, é uma história linear que eu tô te construindo, mas entre essa experiência e a próxima, não faço a menor ideia do que aconteceu. Eu lembro que eu andava pelo espaço de olho fechado, e aí eu estendi o braço, porque eu falei assim, eu estendi o braço e encostei numa pessoa. Aí eu tava assim, caramba, não era pra eu estar interagindo. Quando eu encostei na pessoa e botei a mão no ombro, era uma mulher que hoje é minha esposa. Botei a mão no ombro dela e a gente viu vida. Eu vi uma vida minha que era eu e ela interagindo. Então a gente já foi casado em vida passada, aquela coisa de experiência de vidas, né, que a gente às vezes relata em ayahuasca. A gente tinha uma vida junto, a gente tinha uma relação de muitos e muitos anos, um período feudal talvez, e aí eu percebi essa interação enquanto eu punha a mão sobre ela. E a gente interagiu naquele pouco momento e pronto. E tirando essas experiências, era muito vômito, eu vomitava muito, ia no banheiro, urinei muito, e aquela coisa, você fala assim, de onde está vindo tanto fluido, sendo que eu não ingeria, né, eu não bebia água durante aquele processo inteiro. E as pessoas à minha volta, cada uma estava tendo uma história, cada uma estava tendo... Paulo, deixa eu fazer um parênteses. Diga. Teve uma pessoa que tinha mais experiência com a ayahuasca uma vez que falou para mim o seguinte, que ela teve um vislumbre tipo o seu, de assim, puta, vomitar, que eu tava vomitando pra caralho, vomitou pra caralho. A hora que ela saiu da força, ela foi olhar, ela tinha vomitado, tipo, isso aqui assim, ó, nada, tá ligado? Mas a sensação é que ela tinha vomitado pra caralho, tá ligado? A percepção sensorial é outra, né, que você tá, tipo, foi 1 litro e na verdade foi 200 ml. Pode ter sido algo do tipo também. E assim, eu lembro de ter uma hora que eu falei assim, vou abrir o olho e vou ver aqui o pessoal. E eu tava vendo cada um tendo uma percepção, cada um tendo uma experiência. E o dirigente tinha tomado, e o dirigente tava fazendo assistência. Isso foi uma coisa que eu fiquei, assim, impressionado. Peraí, mais uma coisa, deixa eu entender. Botou a mão pro lado, você encostou na mulher. Você já conhecia ela, ou não? Não conhecia? Sim, já conhecia ela. Ah, bom, ok. Ah, tá, porque eu falei, não, você encostou ali, de repente, daqui a pouco você falando que depois você estourou minha mulher, e aí você parou nisso, eu falei, peraí. Não, a gente já se conhecia e tal, essa foi uma experiência que a gente fez conjunta, e aí, como a gente tinha tido o comando de não interagir, né, entre os participantes, eu fiz isso e eu falei assim, nossa, será que eu tô podendo? Mas acabou que eu tive uma experiência conjunta com ela e foi bem interessante.
Mas eu lembro que o dirigente também tinha feito o consumo e aí ele estava assistindo as pessoas. Eu falei assim, caramba, essa pessoa tem uma concentração violenta. Porque ela estava no processo dela, mas estava assistindo. Quem precisava ir ao balde, vomitar, quem estava tendo uma peia, teve uma soma de pessoas que estavam tendo experiências ali desagradáveis, a gente percebia que era desagradável. Tinha gente que reclamava, tinha gente que ria, tinha gente que chorava, tinha gente que queria falar muito, falava muito e etc. E acabou que a gente durou, em vez de 4 horas, durou 6. Todo mundo ficou em 6 horas e ninguém consumiu a segunda dose porque ninguém deu conta. Literalmente, foi assim, foi exaustivo e aí foi, acho que fisicamente as pessoas não chegaram a consumir o segundo serviço que falam, né? E outras experiências mais esotéricas que aconteceram foi porque a música eram 2 playlists. A primeira playlist terminou, a segunda playlist desapareceu do computador da pessoa. Literalmente, desapareceu do computador da pessoa. E aí eu estava já um pouco melhor, né, das minhas faculdades, eu falei assim, vou te ajudar. Eu cheguei até o computador e falei assim, como chama o arquivo? E aí ela falou assim, chama segundo serviço, alguma coisa do tipo. Eu digitei no busca do computador, encontrou o arquivo. Eu falei, não, o arquivo está aqui. Não executava. E ele não executava. E eu dava duplo clique, nada executava. E aí a gente ficou naquela briga e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar. Aí a gente encerrou, todo mundo se recolheu, etc. No dia seguinte, conversando com o dirigente, né, que estava com o computador, ele falou assim, vem cá pra você ver, que você me ajudou ontem à noite, não foi? Foi. Vem cá. Dá clique aqui na música. Eu dei clique, a música tocou. E eu falei assim, como assim? Eu falei assim, é pra gente encerrar. Não era pra gente continuar com a experiência, era pra ser interrompida. Então, uma das formas de se falar que era para ser necessário interromper foi não ter música para o próximo serviço, e aí eu entendi que tinha que encerrar ali mesmo, né? Mas a música tocou normalmente, o arquivo estava normal, ele não estava corrompido, ele estava exatamente no lugar que ele deveria, e foi uma coisa assim que desapareceu e voltou normalmente no computador da pessoa. Mas eu sei que eu elaboro até hoje, isso deve ter uns 3 ou 4 anos que eu fiz essa consagração, e até hoje eu elaboro coisas que aconteceram nela. E aí fica para você, Luciano, uma pergunta que eu ia fazer dentro da psicologia, que não existe regra, mas entre elaborações, por exemplo, a pessoa vai com um propósito para ayahuasca e consagra, ela vem com uma soma de informações. Qual o tempo médio que você percebe que as pessoas demoram para elaborar aquela informação a ponto de falar, ok, finalizei, vou elaborar novos temas e vou de novo a uma consagração? Quanto tempo de intervalo? Então, Paulo, isso é muito pessoal, sabe? Muito individual. Não saberia te falar um tempo, até porque muitas vezes aquilo que você de alguma forma elaborou, aquilo volta, né? Você está num processo ali, né, num consultório e trabalhando uma questão, aquilo fez um sentido, né? Você ficou bem com aquilo, você continua aprofundando, aí a pouco você vê que você está retornando naquilo lá de novo, só que numa outra dimensão, né? Numa outra profundidade, vou usar essa expressão, nem sempre talvez seja certo falar, mas assim, é muito pessoal. E você, assim, dentro das suas elaborações, qual foi o tempo mais curto entre uma consagração e outra? Entre uma consagração e outra? Para elaborar um tema e um novo tema em seguida. Para elaborar um tema de um novo tema, talvez a mais curta foi um prazo de uma semana. Sabe, que eu senti que apareceu alguma coisa e que aquilo foi acontecendo e chegou numa hora que fez sentido. Agora, você estava falando, Paulo, uma coisa que eu acho fantástico, por isso que eu falo dessa questão da cultura indígena, que é a relação com a música. É impressionante quando você vai em uma cerimônia em que você está participando com um indígena e você cria essa relação com o campo. Luciano, deixa eu fazer uma pergunta, porque, novamente, assim,
eu estou fazendo aqui muitas vezes o papel da pessoa que nunca viu. Quando a gente está falando, por exemplo, essa experiência com indígenas, você está falando no caso de uma coisa de uma entidade, né? Não exatamente de um indígena. Não, um indígena lá. mesmo. Não, Indígena mesmo? Indígena mesmo. Ok. Porque não estava claro para mim, eu fiquei achando que era entidade, só queria confirmar. Então não, é um indígena sim. mesmo. Ok. É outro nível, olha aí. Ótimo, né? É ótimo esclarecer isso. Mas, por exemplo, lá na Serra Sagrada existem muitos eventos em que vão indígenas. E aí é uma cerimônia bem dentro da cultura deles. Eu sempre falo para tomar um certo cuidado, porque o indígena, por mais bonzinho que ele seja, o cara toma ayahuasca, né, desde quando ele nasceu, né, de quando tá na barriga da mãe lá, ele toma ayahuasca, faz consagração de rapé, de cambô, e enfim, tudo. Né, outra constituição física. E aí, às vezes, a gente precisa ter esse cuidado com a quantidade, né, com essas questões, porque, sabe, o que ele aguenta, você não aguenta, não é assim. E não é essa coisa de que tomar mais ou tomar muito, eu já tive essas bobagens e levei, né? Levei. Uma delas foi numa experiência com 2 indígenas Yawanawás, em que eu ingeri, né, a meu ver, mais do que deveria. E quando começou o canto, e a minha questão é muito da audição, né, e a questão sensória. Eu não sou uma pessoa que tem mirações, é raríssimo eu ter mirações. Essa coisa visual não acontece muito comigo. O que seria Elas mirações? As mirações são justamente, em geral, esses fractais de luz, né, que as pessoas veem, esse caleidoscópio que o Paulo falou. A mandala, coisa. Chato pra caralho essa mandalas, porra. Chato pra caralho essa porra. É o que o Grola gosta, né? Então, essas coisas visuais, eu não tenho isso tanto. Né? Às vezes, isso vai se formar, por exemplo, num chão, eu olho para o chão, aquilo se forma ali um pouquinho e tal, mas que eu vou ter esses efeitos luminosos, que eu vou perceber isso, não. Mas, por exemplo, quando você está diante do canto, que foi o caso desse canto das Yawanawás, era um canto de uma beleza, e parece que quando você consagra e que a sua percepção realmente ela aumenta, você percebe algo no canto que está para além da audição. É como se você entrasse num outro nível de linguagem, de alguma coisa que é muito ancestral ali, que te traz uma informação, e aquilo às vezes é muito forte. Eu passei muito mal nesse dia, e eu passei muito mal pelo excesso de beleza, por uma incapacidade de processar tanta beleza, porque é um canto maravilhoso. Se você sai do canto Yawanawá, por exemplo, e vai para o canto Unicuim, né, que é um canto também de muita alegria, né, de muita celebração, aquilo te traz, às vezes, para mim, por exemplo, me traz sempre uma emoção, uma euforia. E você conecta com é difícil descrever, mas é realmente como se você estivesse entrando num outro nível de linguagem. E que o indígena consegue traduzir isso através do canto, do desenho, né, o grafismo indígena. Você olhar um grafismo indígena, por exemplo, sob o efeito da ayahuasca, numa pintura corporal, por exemplo, né, ou numa tecelagem, aquilo te traz uma emoção, uma percepção que às vezes você não consegue traduzir em palavras, mas ali naquele momento você sente que em algum lugar aquilo fez um encaixe, sabe? Aquilo atingiu um nível de linguagem e alguma coisa fez sentido. Então essa relação com a música é muito interessante. E algo que o Paulo falou, né, sobre essas questões que eu já tive algumas percepções e já ouvi algumas percepções assim, que tem a ver com o conceito junguiano da sincronicidade. A consagração da ayahuasca, de certa forma, ela te coloca
às vezes em eventos de sincronicidade. Sincronicidade entendido como esse momento em que a coisa parece que são coincidências que estão acontecendo, mas você sente que existe um sentido ainda mais profundo naquelas coincidências, né? O Jung é um conceito central, né, na psicologia junguiana, e eu já participei de situações assim, de às vezes você realmente está pensando em alguém, de você está pensando numa situação, e às vezes de você, de certa forma, você criar uma comunicação com uma pessoa que está ali naquele momento junto com você, e não há palavras, não há contato e tudo, mas aquela comunicação de alguma forma existiu. Quando termina a cerimônia, você vai conversar com a pessoa, você percebe que vocês tiveram mirações parecidas, vocês tiveram diálogos, vamos dizer assim, numa esfera de linguagem que não é a nossa usual. E uma experiência que me chamou muita atenção, que foi com um representante do povo Funiô, em que ele não havia feito a consagração, não foi durante a cerimônia, mas ele escuta um pássaro cantando, e ele fica emocionado e fala: olha, eu preciso ligar para a aldeia, alguma coisa aconteceu. E aí eles, na época lá na Serra Sagrada, não tinha sinal de telefonia, não tinha internet. Eles pegam ele, colocam num carro, levam para um lugar lá onde dava para conseguir o sinal. Quando ele liga para a aldeia, ele descobre que o cacique tinha morrido. E, quando você conversa com ele, para ele te explicar, não, mas como assim? O que foi? Foi o canto? É a forma que cantou? Ele falou, não, o canto estava aflito. Mas mas por quê? O canto, ele sabe, não há, você não traduz isso para o nosso nível da linguagem. Mas é uma conexão tal que de alguma forma, você atinge esse tipo de percepção. Isso eu estou dando um exemplo, posso dar inúmeros outros de que isso de fato acontece. Já teve consagração silenciosa? Só da pessoa consagrar, ficar em estado meditativo ali, sem qualquer interação auditiva? Sim. Existe, inclusive, em algumas cerimônias da Igreja do Santo Daime, que elas são totalmente introspectivas. Ou pelo menos um período delas é onde você fica em silêncio absoluto. E isso interfere muito na sua experiência? Muito, assim, para mim, aí eu vou falar da minha experiência, é um exercício de me mostrar como que eu sou disperso, né? Porque o pensamento começa a ir para 500 coisas, né? E o exercício é você estar na força da ayahuasca, tentando trazer, realmente criar esse lugar de silêncio, né, dentro de você. Para mim isso ainda hoje é muito difícil, mas quando eu consigo isso, é uma experiência maravilhosa. Influencia demais na qualidade do meu sono, na qualidade da minha concentração nas minhas atividades diárias e especialmente no meu humor. Brolão, você também já tomou ayahuasca? Já tomei. Quantas vezes? Uma. Foi pedrada? Foi estranho, né, cara? Porque, na verdade, o Paulo falou sobre a diluição lá, né? No dia que eu fui, era o ayahuasca mel. E aí eu tomei e não fez nada. E aí... O que você chama de não fez nada? Não fez nada quando eu estava sentado aqui, pá, relaxado. Todo mundo tomou, tá lá, pá. E aí eu falei, mano, e aí? Nada? Não bateu. Aí eu falei, deve ser, bom, deve demorar e tal, né, não sei o quê.
E aí eu tava, tipo, relaxado, eu abri o olho ali e a menina que tava do meu lado, tipo, tava em Nárnia, tá ligado? Tava, tipo, dançando. Eu, caralho, tá acontecendo? Aí eu comecei a ficar puto. Que é a minha reação, basicamente, é, o que caralho eu tô fazendo aqui? É a tua Aí reação à saí, vida. fui no Padrão. banheiro, pá. Fui no banheiro, pá, voltei, falei, vou dar mais um tempo. Mais 10, 15 minutos, nada. Aí eu levantei, a gente tava com o brother, eu falei, cara, eu vou no banheiro de novo. Ele foi me acompanhando, ele tinha tomado pouco esse dia, né? A gente tava acostumado. Aí eu tava putaralho. Aí ele falou, mano, calma, relaxa, toma um copo d'água. Aí beleza, eu tomei uma água ali, voltei pra dentro, passou mais 10 minutos, nada. Eu, porra, vou no banheiro. Aí eu comecei a sentir dor de barriga. Aí eu fui no banheiro de novo, nada. Aí eu saí, encostei numa pilastra assim e falei, mano, quer saber a real? A real é que eu acho que essa parada não é pra mim, não. Esse bagulho não funciona. Eu sei lá o que tá acontecendo, mas comigo não rola. E aí a gente tava numa chácara, um sítio e tal, né? E lá tinha o galpão, onde eles faziam o feitio também. E lá tinha um galpão grande, onde a galera tava consagrando. E, pô, tinha árvore pra caralho no lugar. E aí eu estou ali parado, encostado na pilastra, assim, e eu olho, cara, e tipo, as árvores parecem. Cara, a melhor tradução visual para isso é o seguinte: imagina que você tá vendo uma animação no cinema em 3D. Certo? Você tá com óculos, então as coisas meio que parece que estão se mexendo, onde não estão saindo da tela. E eu comecei a ver que as árvores estavam daquele jeito. Aí eu putaço, falando, mano, esse bagulho não é pra mim, e tipo, olhando assim, ó. Tipo, as árvores, tá ligado? Aí, tipo, eu olhei pra minha mão e a minha mão tava daquele jeito. Aí eu, tipo, tava falando, eu parei do nada e fui olhando pra minha mão. Aí esse brother nosso bateu no meu braço e falou assim: Grola, eu acho que é melhor você sentar. Eu falei, firmeza, vamos lá. A hora que eu sentei, tipo, eu encostei na cadeira, fechei o olho, pum, aí foi. Aí foi. Aí eu comecei a ver mandala. E eu mandei pra puta que pariu, que eu falei, mandala é o caralho. E depois, inclusive, a pessoa que tava liderando veio falar comigo. Ele falou, mano, o que aconteceu? Que teve uma hora que tipo, você fez assim, ó. Eu falei, não, eu comecei a ver mandala, eu mandei pro caralho. Eu não quero ver porra de mandala, eu odeio mandala. E aí a mandala sumiu, e aí eu entrei no rolê mesmo. É. Depois, Mandala pra puta que pariu, né? mandala pro caralho, é isso mesmo. Aí depois, trocando ideia com esse brother, ele falou, cara, o que acontece muito provavelmente foi o seguinte: o ayahuasca mel, ele é muito mais denso. Obviamente, coisas mais densas, agora, tipo, estudando um pouco sobre suplementação, vai ver uma dica de por que você não pega pré-treino creatina e vira na boca e engole, igual muita gente faz. Porque se você fizer isso, aquilo vai virar uma pasta no seu estômago e vai demorar para ser digerido. É por isso que no manual dos bagulhinhos você precisa diluir na água. E foi exatamente o que aconteceu. Como o ayahuasca mel, ele era muito grosso. Então, obviamente, aquilo ficou parado no meu estômago. Ok, começou porque eu tava sentindo um pouco de dor no intestino, mas o efeito não era forte. Quando ele falou, quando eu falei pra você tomar água, era justamente para diluir. Eu tomei água, diluiu, o bagulho foi digerido, e aí, como a gente viu lá no mês passado, né? Boa parte do processamento tal, das monoaminas e mal e monoaminas afetam o intestino. Aquilo foi digerido, foi pro intestino, corrente sanguínea, pum, cérebro. Aí funcionou. Mas teve esse pequeno detalhe, entendeu? Aí depois, ok, rolou o processo. Eu lembro nitidamente de sentir muito frio, mas era um frio estranho. Bom, porque para mim também resistir ao frio era tranquilo. Então, esse amigo nosso falou assim, cara, é melhor levar um cobertor, porque sente muito frio. E tinha lá um cobertor e ele falava, mano, pega o cobertor. Eu falava, nada, mano. É o frio, mas tá de boa, cara. Relaxa, relaxa. E foda-se, tá ligado? E segui o rolê. Foi um rito dividido quer dizer, pra galera que tava lá, não. Pra mim foi dividido em duas partes, porque o processo da casa lá que a gente tava era uma cerimônia de subida
na árvore da vida. Então vocês iam sair de Malkuth, que era muito comum, para tentar chegar até Keter, certo? E eu já de cara falei, mano, isso é idiota. Eu falei, por que isso é idiota? Porque não faz sentido você querer fazer uma subida dessa de uma única vez. Você vai passar pela Séfira, você vai tirar o que dela? Você vai subir, se você quer subir de uma vez só, você não faz sentido. Você tem enfim, pessoal, aqui não vou entrar fundo, se você não conhece Cabala Hermética, você já devia estar estudando isso, né? Mas enfim. Tem um vídeo nosso que fala bastante sobre isso, diga-se de passagem. Sim. Se você cai numa Séfira, a quantidade de informações que você tem ali dentro é tão insanamente grande que por que você iria querer passar por todas de uma vez só sem extrair o máximo possível daquilo? Então, em teoria, fizeram a chamada, a gente subiu para Yesod e eu falei, beleza, é até aqui que eu quero ir. E aí eu passei muito tempo explorando aquilo. E aí foi nesse momento que eu consegui anular uma outra coisa que estava me irritando muito. A música. Porque, diferente da maioria das pessoas, eu odeio essa porra dessas músicas tipo, Pícaro, não sei o quê, o Zep. Me deixa, cara. Não quero ouvir esses bagulho. Ali, quando eu entrei aqui, eu consegui anular isso. Então eu já não tava mais com foco nenhum no rito lá fora. E aí eu fiz ali todo o meu rolê. Eu lembro de nitidamente ouvir. Quem me deu suporte, eu também estava sentindo muita dor no intestino, mas eu não conseguia ir no banheiro. Eu sentia literalmente cólicas, mas não conseguia ir no banheiro. E aí eu lembro do meu preto velho virar para mim e falar assim: ó, faz o seguinte, eu vou segurar o rojão para você poder, porque estava cortando a conexão. Ele falou: eu vou segurar para você o máximo de tempo que eu conseguir para você ampliar a tua conexão. E aí eu sentia nitidamente ele como se estivesse segurando o meu abdômen, e nesse momento eu conseguia enfim, ver as paradas até que chegava um limite que enfim, voltava a sentir dor e aí ele travava de novo. E aí eu senti foram duas etapas. Uma foi nessa que eu passei, eu lembro de ter passado muito tempo em Yesod, e depois que isso passou, ele falando, agora é outro movimento, agora você vai. Eu estava numa situação de vida muito complexa na época, agora você vai ver algumas coisas sobre a sua situação de vida atual. E aí eu vi um outro movimento, que era falando sobre como ia seguir eu ia seguir minha caminhada dali para frente, que era para deixar algumas coisas que estavam acontecendo para trás. Fala, foda-se, não é, mas isso aí não responde mais a você, entendeu? E emocionalmente falando, entendeu? Existiam responsabilidades residuais, mas a parte emocional é tipo, foda-se, esquece isso aí, porque essa pessoa aí não pede mais nem cheira na sua vida, entendeu? E aí basicamente seguiu nisso. Depois, mas assim, eu na época até pensei em fazer, cara, acho que seria legal fazer esse rolê uma vez por ano pra gente ir navegando Séfira por Séfira até, mas depois acabou que não teve mais como, e cara, a vida chacoalha muito também. Aí é aquela história que a gente sempre falou, você tem que achar um grupo de confiança, e porra, quando a gente foi, era longe pra caralho, porque eu tava em São Paulo, o Custa tava no Rio, o Custa foi antes de mim até, inclusive, e porra, era em Minas, até agora eu não entendo por que Minas tem tanta ayahuasca, né? E aí eu falei, puta, eu precisaria achar em São Paulo, e aí eu nunca me senti confortável com as apresentações aqui, entendeu? E acabei desencanando, desbaratinando. Eu sei que o Custa foi uma só, mas foi tipo uns 2-3 meses antes, né? Não foi muita diferença de tempo. Foi dezembro de 2016. Não foi muita diferença de tempo não, cara. Acho que foi uns 4 meses depois eu fui. Qual é que foi o seu rolê lá, Curso? Então, pra gente entender o rolê que rolou comigo em relação a ayahuasca, a gente tem que entender o seguinte. Em maio daquele ano, eu tinha virado pro lado e falado assim, Grola, eu tô de saco cheio do Brasil. Eu quero ir embora desta porra. Aí a gente falou assim, porra, vambora, bota aí pra fazer o rito de prosperidade que a gente sabe lá que tem. Aí eu virei pra ele e falei assim, porra, maneiro.
Porém, contudo, entrevia contanto, temos um problema, Grono. Aí ele, qual o problema? Eu falei assim, então, rito de prosperidade, normalmente vocês fazem na quinta-feira. Porque eu entendo, é um rito para Júpiter. Só que para mim, quinta-feira é dia de Thor. Se eu fizer um rito de prosperidade numa quinta-feira, o que vai vir é porrada e tiro. Então, eu acho melhor não fazer numa quinta-feira. Aí o Kurola virou pra mim e falou assim, mas ô Kossa, tu vai fazer como? Eu falei assim, cara, eu vou provavelmente adaptar o ritual de Júpiter para transformar ele num ritual de prosperidade para Odin e fazer ele numa quarta. O que para uma pessoa que segue, teoricamente, as ideias dos dias semanais, aí quarta-feira seria dia de Marte. Então, porra, velho, é o contrário. Eu falei assim, velho, foda-se, pra mim não é. E eu vou fazer um ritual pra Odin numa quarta-feira. E eu fiz. E numa coisa que nem o meu chefe conseguiu entender até hoje, em basicamente 2 meses eu tava com uma proposta de emprego assinada pra fora do Brasil. E o processo de visto demorou um tempo. E em dezembro de 2016 eu tava me preparando para ir embora do Brasil. E aí, antes de ir embora, eu tive o convite desse amigo nosso. Falando isso, beijão, Cris. E ele falou assim, Kussa, porra, a gente não sabe quando é que tu vai voltar. Então faz o seguinte, vem aqui pra casa e vamos embora que eu vou te levar pra fazer um rito de ayahuasca. Eu virei pra ele e falei assim, vambora, por que não? Tipo, né? E em alguma das coisas que ele me mostrou, tipo, ele me mostrou alguns vídeos, sentou pra conversar comigo, tanto ele quanto na época, a esposa dele, conversaram muito comigo sobre o processo, como é que era a ritualística, principalmente porque eles sabiam que, tipo, a casa a qual eles pertenciam, o local onde eles faziam, era uma ordem de estudos cabalistas, então, tipo, era uma ordem de estudo cabalística, mas ela tinha meio que uma pegada um pouco cristã. Então ele sabia que, tipo, tinha uma diferença muito grande com o meu tipo de conceito. Então a gente debateu muito e conversou muito sobre essa parada, porque eu tinha uma preocupação de não atrapalhar o rito de ninguém com a minha perspectiva totalmente diferente, sendo uma parada um pouco mais nórdica, coisas do tipo. E então a gente conversou bastante, e um dos vídeos que ele me mostrou, eu acho que conversa muito com o que o Luciano falou hoje mais cedo, foi uma parada que é o seguinte, imagina aquele monge que fica 20 anos sentado no topo da montanha para poder conseguir a conexão que ele quer com Deus, né? Ele tem 20 anos para poder conseguir fazer isso, mas também significa que ele tem 20 anos de preparo. Então, tipo, quando ele consegue alcançar esse estágio que é o que ele quer, ele chegou lá, mas ele chegou preparado. Ele não chegou lá, tipo, do nada, tipo, não foi de paraquedas. A ayahuasca não. A ayahuasca é basicamente, você vai conseguir a mesma conexão que aquele filho da puta daquele monge consegue em 20 anos. Em 40 minutos você vai ter essa conexão. A pergunta é, tu tá preparado pra isso? Então, quando ele me mostrou essa parada, eu achei isso assim sensacional, tipo, Caralho, esqueci como é que é o nome disso em português. Puta que pariu, eu odeio quando isso acontece. Shortcut. É um atalho. É um atalho poderosíssimo. Porém, você tá preparado para pegar esse atalho? Essa é a grande pergunta. Saca? É um atalho que faz você andar mais rápido, mas tem muita lama. A chance de, se você não estiver preparado, tu ficar com o pé na lama é grande pra caralho. Pois bem, eu falei, não, vambora. Tá tranquilo, eu tô ciente da parada, vamos de boa. E assim, foi muito interessante porque, tipo, a gente foi pra lá, teve a anamnese, na verdade eu percebi que parte da anamnese, pelo menos desse local que eles faziam, eu não sei se da casa ou se, né, ou do Chris e da ex-esposa dele, foi porque eles, tipo, porra, estavam ali na questão de, tipo, cuidar de um amigo deles, entendeu? Mas eles fizeram, tipo, por toda semana que eu fiquei na casa deles, a gente tava conversando, a gente teve uma questão de dieta alimentar para poder se preparar um pouco melhor, teve todo um preparo que, tipo, aconteceu durante aquela semana inteira para que eu pudesse fazer, né, o rito de ayahuasca. A gente foi no dia, ainda teve algumas perguntas na própria casa, o pessoal me perguntou algumas coisas, até que a gente foi pro rito em si. E aí é interessante que o Bruno tá falando, porque
algumas coisas que aconteceram com ele aconteceram comigo também. Por exemplo, o Cris falou, vamos levar um cobertor para Tuco, isso aqui não sei o quê, porque lá faz frio. E foi interessante que o meu processo, quando eu comecei a tomar, eu lembro até disso até hoje, que primeiro que ele tomou, né, mas ele tomou uma quantidade muito pequena, e eu tava dando uma olhada e tipo, sabe aquele copinho de café que a galera tem? Aquele copinho americano? O meu era um copinho americano inteiro, e o bagulho, assim como o do Grola, era tipo um melado. E aí eu lembro disso até hoje, ele falou assim, Cussa, vou te dar a dica, levanta o teu bigode, porque se isso tocar no teu bigode, tu vai ficar sentindo o cheiro dessa porra por uma semana. Aí eu falei, beleza, aí, né, vai tomar a parada, tipo, levanta o bigode pra cima, faz uma coisa toda estranha, né, beleza. E aí eu virei pra ele, tipo, todo mundo que eu tava reparando, tipo assim, sei lá, o cara que acha que tava tomando maior quantidade, tipo, sei lá, devia ter 3/4 do copo, e o meu tava cheio. E eu virei pra ele e falei assim, vem cá, isso é normal? Ele falou assim, relaxa, é pra tua experiência. Eu, caralho, vambora. Bebi, fiquei sentado lá, passou os 40 minutos e eu tava muito de boa, assim como o Grola. Aí eu falei, pô, cara, eu vou lá no banheiro. Não tava sentindo nada no estômago, tava de boa. E aí eu fui no banheiro, aí ele falou assim, não, vou lá contigo, não sei o que, eu tô lá fazendo. Aí ele falou assim, e aí, como é que tá? Eu falei assim, pô, cara, pra ser sincero, eu tô totalmente de boa, nem parece que eu tomei nada. Ele falou assim, vou te propor uma parada. Eu falei assim, diga, ele, tu quer pegar o segundo agora? Aí eu falei assim, vamos lá, né? Tipo, pô, não sei quando é que vai ser a próxima oportunidade que eu vou ter. Ele falou assim, não, porque tem gente que toma o segundo, tem gente que não toma, mas já que você tá nessa coisa, se você quiser a gente bota você pra tomar o segundo. Aí eu, beleza. Aí eu voltei, já tinha uma galera tendo as próprias experiências que não sei o quê. E aí ele me levou lá pra onde a casinha onde pegava, né? Dentro do próprio templo. E falou, ele vai pegar mais um. Aí o pessoal, opa, hoje vai ser divertido, né? Eu falei assim, vamos lá, vamos ver. E aí eu bebi. Passou uns 10 minutos, ou talvez o que eu acho que foi 10 minutos, e eu sentado na cadeira. E eu virei pra ele e falei assim, cara, você vai me desculpar, mas eu vou ter que fazer uma parada. Ele falou assim, o que foi? Eu falei assim, cara, eu tô me sentindo sobrecarregado. Aí eu tirei tênis, tirei meia, levantei a calça até, praticamente dobrei ela até o joelho, tirei o casaco, tirei celular, tirei carteira, tirei chave, botei tudo do lado, tirei cinto. Aí ele olhou pra minha cara, você vai parar por aí, né? Eu falei assim, não, relaxa. É só porque, tipo, assim eu já tô me sentindo mais confortável. Ele, pô, mas tu não tá com frio, não? Eu falei assim, não, eu tô com calor. E eu entrei numa crise de calor absurda de estar ali. E aí foi quando começou o meu processo. Assim como o Paulo comentou, eu tive uma coisa meio caleidoscópica, tipo, cores que eu nunca vi, talvez deve ser o dia a dia do Grola, foi aquela minha noite, tipo, vendo cores que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu lembro que, assim, partes de algumas coisas do meu processo foram muito interessantes. Eu lembro, por exemplo, que teve uma hora que eu virei pra ele e falei assim, pô, cara, eu posso ir um pouco lá pra fora porque eu não tô me sentindo bem aqui dentro, porque eu tô sentindo como se eu tivesse, talvez, atrapalhando o rito de alguém. E aí o que aconteceu foi que a gente foi lá pra fora, a gente sentou, tipo, na beira de uma fogueira. Um outro rapaz que também fazia parte desse templo sentou lá fora comigo, que ele também tinha... nos estudos relacionados a coisas nórdicas. A gente sentou um pouco lá fora, a gente trocou uma ideia, e foi engraçado que tava todo mundo com cobertor, que não sei o que, e eu tipo sentado assim, amarradão, só de camiseta e calça, com a calça até o joelho. E eu lembro que uma das coisas que eu falei com eles era exatamente isso, assim, tipo, eu tava me sentindo um pouco mal, no sentido de, tipo, eu tava com a sensação de que, tipo, a minha vibe de ser uma coisa mais puxado para uma parada nórdica iria estar atrapalhando o processo de outras pessoas lá dentro. Então, por isso que eu tava preferindo ficar um pouco lá fora. Então, a gente ficou muito tempo lá fora conversando. Eu lembro que teve um momento que alguém, tipo, alguma casa perto, tinha alguém conversando, rindo, né, gritando, basicamente. Era normal, era uma noite de sexta-feira, obviamente que pessoas iam estar, né, se divertindo numa sexta-feira à noite. E eu fiquei puto, eu queria ir lá e queria dar porrada nos caras, porque, porra, eles vão estar atrapalhando aqui o coisa da galera, que não sei o quê.
E aí eu lembro disso, que ele falou assim, mas ô Cussa, para pra pensar, se você for lá dar porrada nos caras, beleza, mas aí vai aparecer polícia, vai aparecer essas coisas todas, aí olha só a merda que vai dar pra galera aqui, pô, aí realmente, porra, vai atrapalhar o rito da galera. Vamos fazer o seguinte, deixa os caras lá, pô, vamos sentar, qualquer coisa, se alguém começar a reclamar, eu deixo você lá trocar ideia com os caras. Aí eu falei, beleza, então, tá tranquilo. Então, assim, é muito louco que é o que você falou, tipo, é como se fosse quase um sonho. Eu lembro de pedaços e algumas coisas entremeadas dessa parada não ficam muito claras. Eu lembro muito claramente que em um determinado momento eu vi o meu irmão sentado numa árvore, né, encostado numa árvore. Aquela parte da experiência para mim foi uma parada assim muito louca. Aí eu virei assim pro Cris, né, e falei, cara, assim, porra, eu tô vendo meu irmão sentado ali na árvore. Aí ele virou e falou assim, é parte da tua experiência, porque talvez você tenha ainda que resolver alguma coisa quanto a isso. E foi uma parada assim muito louca pra mim, tipo, ter essa experiência. Eu lembro que teve um pouco depois, eu lembro que a gente tava conversando, e eu não lembro exatamente qual foi a parada, e aí eu tava, tipo, bebendo um pouco d'água, e lá fora ainda, tipo, eu realmente não queria ir lá pra dentro. E aí ele virou pra mim e falou alguma coisa tipo assim, cara, eu entendo que você não quer atrapalhar a experiência das pessoas, e assim, eu vou falar pra você, tipo, eu te garanto que você não vai, eu vou ficar lá contigo, e se eu ver que você tá fazendo alguma coisa que atrapalha a galera, eu falo pra gente ir lá pra fora. Mas você já parou pra pensar que você não tá se deixando ter a sua própria experiência por causa dessa preocupação de não atrapalhar os outros? E aí eu, putz... Aí eu falei assim, porra, beleza, então eu vou lá pra dentro. Eu lembro que foi toda uma parada de eu, tipo, largar o copo. Falei assim, então vamos lá pra dentro. Larguei o copo caiu em cima do meu pé, mas eu não senti dor. Tipo, uma parada... E aí eu fui lá pra dentro e era uma parada assim que eu tava muito preocupado, porque era um rito que eles estavam fazendo no dia específico pra... Acho que era Nossa Senhora da Aparecida, era alguma coisa nesse sentido. Como eu falei, eles tinham uma pegada um pouco cristã. E a minha preocupação era um pouco essa. Então, na verdade, o que eu fiz foi, eu falei assim, cara, quer saber, eu vou fazer um processo aqui. Eu vou tentar não atrapalhar a galera e tentar me conectar, não com tudo, mas eu vou fazer uma parada, tipo, minha conexão mais com Freya. Porque, tipo, talvez seria uma parada que teria uma energia semelhante. E foi um mundo de experiência pra mim. Tipo, aquilo ali foi, tipo... Explodiu a minha cabeça. Tipo, foi uma das paradas mais fodas que eu já tive na minha vida em relação a isso. Depois que, tipo, eu tirei essa coisa e falei assim, cara, se eu tentar fazer um pouquinho mais com uma energia semelhante, eu não vou atrapalhar. A parada fluiu de uma forma absurda, assim, a minha experiência, nesse caso, tentando me conectar com Freya, foi uma parada incrível, assim, eu não tenho como traduzir com palavras, porque é muito mais uma parada de sentimento, mas foi uma coisa muito incrível, foi uma coisa que me ajudou a tentar me resolver um pouco com os problemas que eu tinha com a minha mãe, porque eu tinha, até hoje, na verdade eu tenho, mas assim, tipo, me ajudou a resolver muitas coisas de, tipo, deixar um pouco as coisas, tipo, ver que, tipo, talvez elas não tivessem tão importância e deixá-las de lado, sabe, essas problemáticas todas. E aí é muito interessante que, tipo assim, o processo já tava quase, tipo, no final, a maior parte das pessoas já tinha ou vomitado, já tinha colocado um pouco da ayahuasca pra fora. E eu ainda tava muito de boa, muito tranquilo. E aí, é interessante que em um determinado momento eu virei pra ele e falei assim, cara, eu queria um pouco lá fora de novo. E é muito louco que eu sentei um pouco na grama e fiquei olhando, tipo, de frente pra uma árvore. E aí eu tava tendo uma experiência em relação àquela árvore. E é muito louco que, tipo, a coisa que me vinha na experiência e na sensação, e aí vai parecer até engraçado, eu sei, e pra mim era, hoje quando eu lembro assim, porra, é engraçado, a minha experiência, a sensação de um determinado primeiro momento era do filme do Avatar, o Avatar da galera azul, quando a galera destrói aquela árvore principal deles. E aquilo, tipo, me trouxe uma parada muito pesada no sentido de, tipo, eu tentar algo parecido com o que o Luciano falou, que é aquela coisa de, tipo, cara, a gente talvez já não esteja tão conectado. E aí nessa coisa toda eu lembro de eu deitar na grama e eu falei assim, não, cara, a gente tem que parar isso um pouco agora. E na minha experiência,
eu sei que isso não aconteceu, obviamente, mas na minha experiência, aquele momento eu meio que, tipo, eu tava, tipo, não era sendo enterrado vivo, mas eu estava sendo, tipo, absorvido pela terra. E aí foi uma parada muito interessante, porque nesse momento eu me vi de frente com as raízes de Yggdrasil. Para quem não sabe, Yggdrasil é a árvore que sustenta os 9 mundos na mitologia nórdica. De frente com as Nornes, olhando para as raízes da árvore, né, nesse caso absorvido pela coisa. E, tipo, era uma parada louca, que era eu na raiz de Yggdrasil, de frente pro poço de Mimir, de frente para as Nornes, olhando para a cabeça de Mimir no poço. E, tipo, na experiência, eu pedia para ter um pouco, né, dessa sabedoria que eu sei que Odin tinha tido. O problema todo é que Odin tinha que ter dado um olho. E eu falava, beleza, tira o que precisar. E eu bebia. E é interessante que, depois conversando com o Chris, ele falou pra mim que nesse momento que eu tava tendo essa parte da experiência, foi o momento que ele viu que ele tinha que segurar minha cabeça pra trás porque eu tava vomitando. E eu não lembro de ter vomitado. Essa é a parada mais louca. Eu não lembro de ter vomitado. Mas ele falou que esse era o momento que tava a coisa. Eu voltei lá pra dentro, depois dessa parte, assim. Eu lembro que eu fiquei lá um pouco mais de tempo lá dentro, e de repente, do nada, eu falava de novo. Eu falei, levantei, tipo, falei, eu tenho que ir lá fora de novo. Eu bati na porta, eu quase quebrei a porta de vidro, mas eu não senti nada, e automaticamente eu já fui de novo vomitar. Só que era interessante que, tipo, eu não me sentia nem mal, nem dor, nem nada. Tipo, era como se eu soubesse que aquilo ali que eu tava vomitando era justamente o que eu precisava para poder seguir adiante, principalmente dado que eu tava dando um passo totalmente diferente, no sentido de, porra, vou mudar de país, deixar a família para trás, deixar os amigos para trás, todo esse tipo de coisa. E aí entra um ponto que eu acho que, assim, a galera às vezes olha pra, tipo, porra, pra gente que tem aqui o podcast, que estuda essas paradas de, sabe, esoterismo, qualquer termo, espiritualidade que você, né, que a gente coloca aqui, e acha que a gente talvez seja foda pra caralho. Mas aí eu quero chegar num ponto que eu acho que é interessante. Eu voltei pra minha cadeira e eu falei assim, pronto, agora vai acabar. E aí eu fiquei sentado lá por um tempo que não sei o que, daqui a pouco eu abri o olho e tava todo mundo quieto. Aí eu falei, beleza, ainda não acabou, né? O pessoal tá voltando. Aí fechava o olho, ficava claro que parecia pra mim que tinha passado meia hora. E eu tava sem relógio e não queria mexer no celular. Aí pegava assim, abria o olho, ninguém tava se mexendo, as luzes estavam apagadas. E aí eu entrei numa noia de que eu nunca mais ia sair daquele estado. De que aquilo ali ia ficar pra sempre. Que eu tinha feito a merda e que nunca mais eu ia acordar. E essa parada ficou por um bom tempo até a hora que acabou. E aí, inclusive, isso é uma parada que muita gente, quando eu vou falar sobre a ayahuasca, eu falo, cara, que a ayahuasca não é pra todo mundo. Tipo, sabe? Assim, eu entrei na noia, mas eu tava tranquilo. Tipo assim, eu falei assim, não, cara, em algum momento essa porra vai acabar, né? Tem que acabar, não é possível. Mas assim, tipo, foi uma sensação agoniante no final por causa dessa perspectiva. Mas aí o que aconteceu foi, eu saí dali, assim como o Luciano falou, eu não estava dirigindo, obviamente, mas todos os meus sentidos estavam muito aguçados, a audição principalmente estava absurdamente, tipo, eu estava ouvindo rato passando na rua. Obviamente vai parecer forma de se dizer, mas tipo, eu ouvi um vizinho de manhã bater um portão, tipo, 4 casas à frente, para baixo, e eu achando que era tipo alguém tentando invadir a casa. Tipo, eu tive essa parte de um processo meio louco nesse sentido. Um ponto interessante para mim é que, como a gente falou, tipo, a gente não sabia quando eu ia poder repetir essa experiência. E, tipo, tem 8 anos, vai fazer 8 anos, né? Tem 7 anos e pouquinho que eu tive essa experiência. E eu não tive a experiência de fazer novamente. Mas foi uma divisão de águas. E aí eu acho interessante que, tipo, ele falava uma parada pra mim, o Chris, que era: você nunca toma ayahuasca 2 vezes na vida. Eu olhava pra cara dele e falava assim, porra, mas você toma toda semana, caralho. Ele falou assim, depois que tu tomar, tu vai entender. E realmente, assim, eu entendo hoje.
porque o Kusa que tomou a ayahuasca, ele já não existe mais. Tipo, é uma transformação tão grande e tão significativa que, tipo, é um divisor de águas. Então, tipo, o Kusa que tomou a ayahuasca, ele ficou lá naquele dia, absorvido pela terra, e talvez tenha sido isso que eu tenha deixado lá com as Nornes, na Raiz de Brasil. Mas foi uma experiência, assim, que eu tenho vontade de repetir. É isso que eu posso dizer, assim. Obviamente é um pouco complexo para mim, até porque eu não tô no Brasil mais, mas é uma parada que eu tenho vontade de repetir justamente pela divisão de águas que foi. Talvez daqui a 2 anos, aí vai ter 10 anos, aí eu vou poder falar assim, porra, não tem 10 anos, vambora, né? Porque a cabeça mudou, muita coisa mudou. Então, é uma parada coisa. Volto a repetir, não é para todo mundo, não deve ser feito por recreação. Obviamente que a quantidade que eu tomei, assim, depois eu fui perguntar pra galera, a galera falou assim, não, você foi porque a galera queria te dar experiência pé na porta, porque é o teu tipo, então foi para isso. Mas é isso. Com o relato do curso, alguém tem alguma questão ainda pra levantar? Ninguém falou do sabor, né? É ruim pra caralho, mano. A gente precisa falar, nossa, se você tá procurando mesmo. sabor, vai, sei lá, tomar um refrigerante. É ruim pra caralho. Eu juro pra você que a primeira sensação que eu tive foi de chocolate 100% com notas de café. Eu nem lembro, pra falar a verdade, mano. É ruim para um caralho. ruim. Mas não era muito agradável mesmo, não. É ruim para um caralho. E dizem que tem, eu não lembro se é castanha, se eu não me engano, é castanha do Pará, que o pessoal fala assim, se você comer uma castanha do Pará, você tira o gosto ruim. Só que castanha do Pará é rica em tiramina. E aí, se você não sabe do que a gente tá falando, vai ouvir o episódio passado. Então é melhor não. É melhor não. Tangerina então, também já fala. Já falo, que também tem tiramina. Sendo assim, pessoal, vamos para as considerações finais aí. Quem quer abrir? Vamos seguir a regra, Cussa, e a gente deixa o Luciano no final, que aí ele já dá as considerações, contato, a parada toda. Paulo, quer começar aí? Suas considerações? Para mim é o seguinte, estuda, entenda, conhece você. Se quiser, vai porque você quer, não porque os outros estão falando, né? É uma coisa que tem que partir de você, é uma iniciativa sua, é uma experiência sua. E assim, vale muito a pena repetir se você quiser, vale muito a pena não repetir se você acha que foi o que você precisou. Então, respeite você mesmo, tá? Então, fazer, não fazer, fazer mais vezes, fazer menos vezes, tudo isso precisa ser respeitado. Respeite a medicina, que é uma coisa milenar, está aí antes de você, então é preciso respeito. E assim, estudar a parte química, escuta o podcast, pega a referência, não acredita no que a gente falou, duvida, vai procurar saber mais, vai falar que a gente falou coisa incompleta e vai procurar saber, vai procurar estudar para você ser o seu especialista a respeito da questão. Pegue aqui o que a gente falou, digira, joga fora e aproveita o que você achar que deve. Eu acredito que o começo de todos os podcasts do LIF são os melhores. Não acredite em nada do que você vai ouvir aqui, né? Mas assimila e absorva tudo. E é isso. Cussa, alguma consideração aí? Eu acho que, assim, eu falei muito sobre quando eu falei da minha experiência. Eu acho que, tipo, não vá tomar ayahuasca sem preparo. Nunca tive nenhum tipo de coisa, não vá tomar. Nunca... Já tô há 2 meses estudando, acho que vai ser legal. Não vai. Tipo, por mais que a gente fale assim, tipo... Lembra que eu falei, que falaram pra mim? A porra do monge fica 20 anos pra conseguir essa conexão. Tipo, tem um motivo pra isso. Então, minha única coisa se você vai fazer, se você quer ir tomar ayahuasca, vá em algum lugar conhecido, vá de preferência com alguém que você conheça, de alguém que possa te dar um suporte. Não vá comprar pela internet, como eu já ouvi neguinho falando,
sabe, comprar a porra da garrafa de ayahuasca pela internet e tomar em casa sozinho, não faça isso, seu filho de uma puta. Porque puta que pariu, a chance de dar merda é absurda. Então, assim, eu acho que é isso, saca? É tomar cuidado e saber o que você tá fazendo justamente pra você não fazer merda. É simples assim. Isso aí. Luciano, deixa aí suas considerações finais. Já aproveita para deixar suas redes sociais. Se alguém quiser entrar em contato, trocar uma ideia, se te acha em algum lugar, como é que faz aí? Então, é só agradecer, parabenizar, tá, pela iniciativa que vocês tiveram desde o episódio anterior. Acho que é um episódio que todo mundo que está se aproximando, né, da questão da ayahuasca deveria ouvir as informações. E acho que vocês já disseram o essencial. Se aproximar sobretudo com humildade. São culturas que estão aí há muito tempo, em que há uma sabedoria, em que existe propósito, então a gente tem que se aproximar disso, antes de tudo com reverência. Acho que quando a gente vai com esse espírito de reverência, de humildade, já é um grande passo para as coisas serem significativas. Procure um lugar que você se sinta bem, procure referências desse lugar, procure pessoas, né, como você disse, que podem te dar um suporte, tá ali junto com você. Não entre em aventuras. E é isso. Tá? Quem quiser trocar uma ideia, deixa aí meu Instagram, é @luguiper. As iniciais do meu nome, Luciano Guimarães Pereira. Então, LUGUIPER. E estamos aí à disposição e agradeço muito, tá, poder participar com vocês de alguma forma, espero ter contribuído. Valeu. Pessoal, lembrando a todos que este podcast é financiado por nossos apoiadores. Então, se você quer que nós continuemos, se você gosta do que a gente faz, se você gostaria que a gente continuasse fazendo, nos ajude. catarse.me/lifhod, LIFHOD. Qualquer merreca, 10 mangos ali por mês já ajuda a gente em muito, certo? Então, torne-se um apoiador do Lupus e Fábula e nos ajude a manter este programa ativo. E até o mês que vem com algum novo tema por aí, beleza? Abraço pra todo mundo. Abraço, galera. Aí, galera. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação: Kussamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição: Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me/lifhod, LIFHOD. Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e @lifhod, LIFHOD, no Instagram e no Twitter.